Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com qualquer valor que o seu coração desejar. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Eu agradeço desde já. O padre Thomas sentia a presença de Anton como uma sombra constante, embora não conseguisse vê-lo. No entanto, algo chamou sua atenção. O pequeno Rui parecia acompanhar os movimentos invisíveis do anjo com um olhar, como se o enxergasse claramente. Isso provocou um calafrio no padre, mas ele não se permitiu hesitar. Com delicadeza, tirou sua batina e envolveu o recém-nascido, protegendo-o do frio que começava a se intensificar com a chegada de uma tempestade. Sem dizer uma palavra, mas ciente da companhia invisível de Anton, saiu da casa com Rui nos braços. A noite estava escura e o som de trovões preencheu o ar. Quando já estava distante o suficiente, um estrondo ensurdecedor ecoou, fazendo o padre olhar para trás. A casa de Leonardo e Sara desmoronava completamente, reduzida a escombros. O estrondo foi seguido por uma chuva torrencial. Grossas gotas de água misturadas com o som reverberante de trovões que pareciam vir de todos os lados. Os vizinhos, assustados, começaram a sair de suas casas, preocupados com o casal. Muitos rezavam pedindo que a tempestade cessasse, para que pudessem verificar se alguém sobrevivera ao desabamento. Padre Thomas, porém, seguiu direto para a paróquia. Sua casa ficava nos fundos do local sagrado, um espaço simples e acolhedor. Lá, ele improvisou um pequeno berço para Rui com um cesto e cobertas. Antes de qualquer outra coisa, vasculhou uma caixa de doações em busca de roupas para o bebê. Encontrou algumas peças usadas, mas em bom estado, suficiente para vesti-lo. Enquanto ajeitava a criança, falou em voz alta, como se estivesse se dirigindo a Anton. Vou até a venda perto da praça. Preciso comprar leite, mamadeira e o que for necessário para alimentá-lo. Sei que você ainda está aqui. Rui pode vê-lo, assim como eu posso senti-lo. Cuide dele até que eu volte, por favor. Anton ouviu as palavras do padre e se manteve imóvel. Para ele, a ideia de ser incumbido daquela tarefa parecia quase uma afronta. Contudo, como guardião designado pela ordem celestial, ele sabia que não podia questionar. Padre Thomas saiu rapidamente, enfrentando a chuva intensa, e caminhou até a venda. Chegando lá, comprou leite, uma mamadeira, fraldas descartáveis e um bico de borracha. Itens que ele sabia que seriam essenciais para o cuidado do bebê. Enquanto isso, na casa do padre, Anton finalmente se aproximou do pequeno Rui. O bebê, que descansava tranquilamente no cesto improvisado, abriu os olhos e fixou-os diretamente no anjo. A intensidade daquele olhar fez Anton hesitar. Havia algo perturbadoramente consciente naquela criança. Algo que ia muito além de sua natureza mortal. Anton ficou observando, tentando entender. Por instinto, sentia que Rui era uma ameaça, uma entidade que nem deveria ter nascido. Mas algo fazia hesitar em agir contra ele. Enquanto o analisava, percebeu uma mudança sutil no bebê. Rui parecia ter crescido. Seu corpo, ainda tão pequeno, demonstrava sinais de um desenvolvimento anormalmente acelerado, como se o poder dentro dele estivesse forçando sua evolução. O anjo cerrou os punhos, incerto sobre como proceder. Por enquanto, tudo que podia fazer era cumprir sua ordem e proteger a criança. Mas em seu íntimo, a dúvida e a preocupação começaram a se acumular, como um peso crescente que ele sabia que logo precisaria enfrentar. Padre Thomas, antes de voltar para sua casa, dirigiu-se ao balcão da venda e pediu a seu Jorge, o dono do estabelecimento, que permitisse o uso do telefone.
Ele precisava entrar em contato com a Basílica de São Pedro, utilizando um número especial que tinha acesso direto ao escritório do Bispo Emanuel. Este era o responsável por investigar e catalogar eventos e fenômenos sobrenaturais, ligados aos demônios e às suas manifestações. Seu Jorge, embora curioso, respeitou a seriedade do pedido e prontamente lhe entregou o aparelho. Com mãos trêmulas, Thomas discou o número, sentindo a gravidade da situação pesar sobre seus ombros. Após alguns segundos de espera, a voz firme e experiente do Bispo Emanuel atendeu do outro lado. Bispo Emanuel falando, quem está na linha? É o Padre Thomas, Excelência, falando de Turvo, no Brasil. Preciso relatar eventos urgentes de extrema gravidade. É sobre Iblis. A menção ao nome do demônio fez o bispo silenciar por um instante, mas logo pediu que Thomas prosseguisse. O padre então começou a narrar os últimos acontecimentos: a possessão de Sara, o sacrifício de Leonardo, a batalha para conter Iblis e o nascimento do menino Rui e sua aparência incomum. Descreveu também a interação do bebê com Anton, o anjo que aparentemente havia sido designado como guardião, e a destruição da casa de Sara e Leonardo, acompanhada por fenômenos climáticos inexplicáveis. Do outro lado da linha, o Bispo Emanuel ouvia atentamente, ocasionalmente interrompendo para fazer perguntas detalhadas. Quando Thomas terminou, o silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Por fim, o bispo respirou fundo e respondeu: Padre Thomas, agradeço por relatar tudo com tanta precisão. A gravidade dessa situação é imensurável. O nascimento desse menino não é apenas um evento sobrenatural. Ele carrega implicações cósmicas que ainda não podemos compreender por completo. O fato de Iblis estar selado dentro dele é preocupante, mas também intrigante. É possível que haja um propósito maior nisso. Thomas sentiu um arrepio ao ouvir aquelas palavras. Antes que pudesse responder, o Bispo Emanuel continuou: Permaneça em Turvo. Cuide do menino e observe-o de perto. Vou enviar uma equipe de investigadores experientes e um especialista em sigilos e selos enoquianos para ajudá-lo. Enquanto isso, reforce sua fé e mantenha suas orações constantes. Essa criança é uma encruzilhada entre o bem e o mal, e seu futuro dependerá muito de quem estiver ao lado dele. O bispo fez uma pausa, como se ponderasse sobre algo mais grave, e então acrescentou: Padre, um aviso. Não confie em ninguém além de si mesmo e daqueles enviados por mim. O interesse pelo menino não vem apenas do céu ou do inferno. Há forças humanas que podem tentar intervir por razões egoístas ou destrutivas. Thomas confirmou que aguardaria as instruções e os enviados do bispo. Após desligar, agradeceu a seu Jorge e, com os mantimentos para Rui em mãos, caminhou de volta à paróquia. A tempestade ainda rugia acima de Turvo, mas em sua mente, o padre sentia que o verdadeiro vendaval estava apenas começando. 2 meses após os eventos trágicos em Turvo, a pequena cidade ainda estava envolta em luto. Os moradores lamentavam a suposta morte de Sara e Leonardo e do bebê, que acreditavam não ter sobrevivido à tempestade e ao desmoronamento da casa. A tragédia se tornara um ponto de discussão nas missas e encontros da comunidade, mas Padre Thomas mantinha o verdadeiro desfecho oculto. O pequeno Rui permanecia escondido na casa do padre, nos fundos da paróquia. O bebê, que deveria ser uma fonte constante de choro e demandas, era surpreendentemente silencioso. Rui raramente emitia qualquer som, deixando Thomas em alerta constante, para não perder os horários de alimentação ou cuidados. Contudo, o que mais preocupava o padre era o rápido crescimento de Rui. Em apenas 2 meses, o menino aparentava ter o dobro da idade. Suas feições estavam mais definidas, e havia algo em seus olhos amarelos incandescentes que parecia refletir uma inteligência além de sua idade. Ele observava tudo com uma calma perturbadora.
como se compreendesse muito mais do que um bebê deveria. Padre Thomas, alarmado por essa peculiaridade, decidiu informar o bispo Emanuel, detalhando a evolução anormal de Rui e a crescente dificuldade em manter o segredo na pequena turvo. Após ouvir o relato, o bispo não hesitou em tomar uma decisão. O padre e o bebê deveriam ser transferidos imediatamente para o Convento da Luz, uma instalação secreta e fortificada em uma região remota nos arredores do Vaticano, administrada por religiosos especializados em lidar com situações sobrenaturais e de alta sensibilidade, além de treinar os soldados da luz, homens com habilidades que serviam à Igreja contra o mal na forma que ele se apresentasse. A transferência foi organizada com a máxima discrição. Um carro sem placa de cor preta, dirigido por um agente da igreja, chegou à paróquia de madrugada, enquanto a cidade ainda dormia. Padre Thomas, com Rui cuidadosamente envolto em cobertor, embarcou sem hesitar, carregando apenas o necessário. Antão, invisível, mas sempre presente, os acompanhou em silêncio, mantendo sua posição como guardião do menino. Enquanto o veículo avançava para longe de Turvo, Thomas olhou pela janela e sentiu um misto de alívio e apreensão. A cidade ficava para trás, mas o mistério que envolvia Rui apenas começava a se desenrolar. A jornada para o Convento da Luz marcaria um novo capítulo na vida do padre e do bebê. Um capítulo onde fé, ciência e forças celestiais seriam testadas como nunca antes. No Convento da Luz, o bispo Emanuel estava à frente dos preparativos para a chegada do padre Thomas e da criança misteriosa. No porão do convento, um quarto especial fora minuciosamente preparado. Suas portas reforçadas combinavam tecnologia avançada e inscrições sagradas, enquanto câmeras de monitoramento capturariam cada movimento do pequeno Rui. Guerreiros da luz veteranos experientes em combates contra forças sobrenaturais foram destacados para guardar o local. Aos olhos da igreja, Rui era uma cria demoníaca e medidas extraordinárias foram tomadas para conter o que consideravam uma ameaça infernal. Durante a longa viagem rumo ao Vaticano, Padre Thomas não conseguia tirar os olhos do menino. Já nutria um afeto profundo por Rui, muito além do simples dever. Em sua mente ressoavam as palavras de Leonardo no momento de sua morte. Cuide dele. Não deixe que a igreja o destrua ou o aprisione como uma aberração. Veja além do que ele é, padre. Veja o que ele pode se tornar, o quanto ele pode ser útil. Thomas refletia sobre isso com um misto de dúvida e fé. Ele era apenas um padre, um servo da igreja que respondia aos seus superiores. E o bispo Emanuel já parecia ter traçado um destino cruel para o menino. Porém, havia uma esperança. Antão, o anjo invisível que acompanhava Rui, parecia ser a única garantia de proteção para a criança. Rui, agora com 4 meses, mas que aparentava ter 8, brincava calmamente com a cruz que pendia do pescoço do padre Thomas. Contudo, sua expressão era séria, distante, muito além do que se esperaria de uma criança. Seus olhos amarelos brilhavam em um tom quase hipnotizante, enquanto alternavam entre o rosto do padre e o espaço vazio ao lado, no banco traseiro. Era ali que Antão estava, invisível aos olhos humanos, mas claramente perceptível para Rui. Padre Thomas observava a interação silenciosa entre o menino e o anjo, sentindo uma mistura de alívio e inquietação. A presença de Antão era uma confirmação de que forças maiores estavam envolvidas naquela jornada. Ainda assim, o que mais o perturbava era a rapidez com que Rui se desenvolvia, tanto fisicamente quanto em compreensão. A cada quilômetro que se aproximavam do Vaticano, a tensão no coração de Thomas aumentava. Ele sabia que o que o aguardava no Convento da Luz era uma batalha não apenas de fé, mas também de princípios. Ele precisava encontrar uma maneira de proteger Rui, não apenas dos outros, mas talvez até da própria igreja que servia.
Um avião particular levou o padre Thomas e a criança até Roma. No aeroporto Leonardo da Vinci, 2 oficiais da igreja o aguardavam. Discretos e formais, eles acompanharam o padre e o pequeno Rui até um helicóptero que os transportaria para a Colina della Fede. Este povoado isolado, situado no alto de uma colina, era envolto em um halo de mistério e fé. Segundo as histórias locais, uma antiga aparição divina teria guiado monges para ali estabelecerem um santuário. Com o passar dos séculos, o lugar se tornou o renomado Convento da Luz, conhecido tanto por seu rigor espiritual, quanto por abrigar segredos milenares em suas catacumbas. Colina della Fede era um vilarejo pequeno, com menos de 500 habitantes, cercado por florestas densas e montanhas imponentes que dificultavam o acesso a estranhos. No centro da vila, o convento se erguia majestosamente, uma obra-prima da arquitetura medieval incrivelmente preservada. Suas igrejas, criptas e passagens subterrâneas exalavam uma atmosfera carregada de espiritualidade. Sinfonias de sinos ao entardecer ecoavam pelas montanhas, enquanto os moradores perpetuavam lendas de milagres e aparições angelicais, que reforçavam a aura mística do lugar. O helicóptero pousou em um heliporto moderno, uma instalação recente construída ao lado do convento. A modernidade do local contrastava com a austeridade e o estilo antigo do complexo monástico. Ali, o bispo Emanuel já os aguardava, ansioso e visivelmente apreensivo. Seus olhos demonstravam mais do que simples curiosidade. Havia neles um misto de expectativa e temor diante do que estava por vir. Enquanto os motores do helicóptero cessavam seu movimento, Rui, ainda no colo do padre Thomas, segurava com força a batina do sacerdote. Seus pequenos dedos agarravam o tecido com firmeza, como se pressentisse que aquele seria um momento decisivo e, possivelmente, o início de uma separação inevitável. Padre Thomas sentiu o peso do olhar do bispo sobre si e sobre a criança, mas manteve-se firme. Ele sabia que a batalha espiritual e moral estava apenas começando e que a proteção de Rui dependia da sua coragem e de Anton, cujo silêncio era ao mesmo tempo um consolo e um mistério. Quando Padre Thomas desceu do helicóptero com o pequeno Rui agarrado firmemente à sua batina, o bispo Emanuel sinalizou para 2 guerreiros da luz acompanharem o sacerdote até a instalação preparada para a criança. Durante o percurso pelo convento, os olhos atentos de Rui observavam tudo à sua volta, mas ele não afrouxava o aperto no padre, como se buscasse proteção contra a hostilidade que já sentia no ar. À medida que avançavam pelos corredores antigos, todos os que cruzavam seu caminho paravam para observar a criança. Murmúrios percorreram os corredores, e o apelido cruel que Rui havia recebido, a criança do diabo, logo ecoou, carregado de medo e desprezo. Ao ouvir aquelas palavras, Padre Thomas sentiu uma pontada de indignação e pesar, ciente de que a vida de Rui seria marcada por preconceito e rejeição. Quando chegaram no porão do convento, a iluminação escassa deixava o ambiente ainda mais opressivo. Os olhos de Rui, brilhando como 2 faróis na penumbra, causaram inquietação entre os presentes. Finalmente pararam diante de um quarto preparado para ele. A visão deixou Padre Thomas perplexo e profundamente incomodado. O quarto possuía uma parede de vidro que dava para uma sala de monitoramento, repleta de equipamentos tecnológicos e câmeras. Não era um quarto para abrigar uma criança, mas uma cela projetada para estudo e contenção. Rui estava sendo tratado como uma ameaça, um experimento, não como um ser humano. Uma porta automatizada de vidro se abriu com um zumbido, e 2 monges visivelmente treinados aproximaram-se para pegar Rui nos braços do padre. O menino, percebendo a tensão no ambiente, apertou-se ainda mais contra Thomas. Anton, invisível para todos, observava em silêncio.
mas seus olhos brilhavam com preocupação diante do que estava por acontecer. Padre Thomas, relutante, não resistiu fisicamente, mas seu coração estava em conflito. Rui, por outro lado, não cedeu tão facilmente. Quando os monges tentaram tirá-lo à força, ele soltou um rosnado baixo e ameaçador. De repente, seus olhos brilharam intensamente, emitindo uma luz ofuscante, e em um momento de pura força inexplicável, os 2 monges foram lançados contra as paredes de vidro com violência. O impacto foi tão forte que as paredes de vidro se estilhaçaram completamente, espalhando cacos pelo chão. A demonstração de poder de uma criatura tão pequena deixou todos paralisados, presos entre o medo e o espanto. O silêncio no porão foi absoluto, exceto pelo som de cacos de vidro que ainda escorriam das molduras quebradas. Padre Thomas segurou Rui com força enquanto o menino o olhava fixamente, ainda ofegante, como se soubesse que ele era a única pessoa em quem podia confiar. O bispo Emanuel, com um semblante rígido, não escondeu sua preocupação. Anton, por sua vez, se aproximou de Padre Thomas, sussurrando em sua mente: "Explique que a criança confia apenas em você e que seria mais seguro para todos que você fosse o responsável por ele." Padre Thomas sentiu um arrepio, ciente de que o destino de Rui, e talvez o seu próprio, estava mudando naquele instante. O bispo Emanuel permaneceu estático, os olhos fixos na criança nos braços de Padre Thomas. A cena à sua frente era perturbadora. Uma criança tão jovem com uma força que desafiava a compreensão humana. Seus pensamentos estavam em conflito e ele questionava se havia cometido um erro ao trazer Rui para o Convento da Luz, um lugar sagrado, mas agora vulnerável diante de tal poder. Padre Thomas, com o coração acelerado e a voz ainda trêmula após o acontecido, quebrou o silêncio. "Bispo Emanuel", começou, ajustando Rui em seus braços para acalmá-lo. "A criança está acostumada comigo. Durante todos esses meses em que cuidei dele, nada parecido aconteceu. Ele confia em mim, e eu acredito que essa confiança é o que o mantém sereno." O bispo o encarou com um misto de desconfiança e preocupação, mas não interrompeu. "Talvez", continuou Thomas, buscando as palavras certas, "seja melhor que eu permaneça como o único a cuidar dele. Prometo que serei um guia fiel e verdadeiro para essa criança. Não permitirei que a escuridão que existe dentro dele tome o controle. Pelo contrário, ensinarei a ele os caminhos da luz." Emanuel ergueu uma sobrancelha hesitando. "Você acredita mesmo que pode conduzir uma criança como essa para o lado da luz, Thomas? Olha ao seu redor", disse, apontando para os destroços das paredes de vidro e os monges feridos. "Esse poder não é humano. Ele já nasceu marcado pelas trevas." O padre Thomas apertou Rui com mais firmeza e encarou o bispo diretamente. "Sei o que parece, Excelência, mas também sei o que vi nesses meses. Essa criança não é apenas trevas. Ele tem algo mais dentro dele, algo que pode ser moldado. Se a igreja não lhe der essa chance, quem dará?" O pequeno Rui, ainda agarrado ao padre, olhava fixamente para Emanuel, seus olhos brilhando com uma intensidade quase hipnótica. Por um instante o bispo sentiu algo que não era medo, mas uma estranha curiosidade misturada com um vislumbre de esperança. Depois de um longo silêncio, Emanuel suspirou profundamente. "Muito bem, Thomas", disse com uma voz grave, "mas saiba que estou confiando em você. Qualquer sinal de que essa criança é uma ameaça real e incontrolável, eu serei o primeiro a decidir o destino dele." O padre assentiu aliviado, mas também ciente do peso daquela responsabilidade. Anton, que permanecia invisível, observando tudo de perto, estava satisfeito com a resolução de Thomas, mas atento ao olhar desconfiado do bispo. "Então seja como disse", completou Emanuel.
mas a criança será monitorada de perto. Não podemos correr riscos desnecessários. Com isso, o bispo deu as costas, enquanto Thomas, segurando Rui com mais ternura, sussurrou: Eu prometo, vou protegê-lo e guiá-lo. Naquele momento, o padre Thomas sabia que enfrentaria não apenas as dúvidas da igreja, mas também as suas próprias. No entanto, estava decidido. Rui merecia uma chance. O bispo Emanuel parou abruptamente, o olhar ainda fixo em Thomas e na criança, antes de completar sua saída. Ao virar-se, sua expressão era grave, mas havia um misto de curiosidade e receio em seus olhos. Ele cruzou as mãos nas costas, mantendo sua postura autoritária, e perguntou: Você mencionou que um anjo foi enviado para cuidar da criança? Esse anjo ainda está por perto? Thomas hesitou por um momento, seus olhos buscando os de Rui, que agora observava com atenção algo que ninguém mais parecia enxergar. Finalmente respondeu: Sim, Excelência. A criança pode vê-lo. Se observar Rui, saberá exatamente onde o anjo está. O bispo franziu o senho, intrigado. Antes que pudesse formular outra pergunta, Rui, nos braços de Thomas, girou a cabeça para seguir com os olhos algo invisível ao restante dos presentes. Ele chegou a se inclinar levemente, apontando para o espaço vazio à frente. Anton, embora invisível, caminhava pelo corredor em direção ao coração do convento. Thomas sentiu o movimento da criança e soube que Anton estava ali, guiando a cena como sempre fazia. Quando Anton passou por ele, um vento frio pareceu preencher o espaço. Rui se virou completamente nos braços do padre, esticando as pequenas mãos como se quisesse alcançar o ar, enquanto Anton seguia em direção ao bispo. Emanuel, imóvel, sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha, enquanto algo ou alguém passou ao seu lado. Ele levou instintivamente as mãos ao crucifixo pendurado em seu pescoço, seus olhos percorrendo o vazio à sua volta. O que essa criança tem de tão especial para que o céu envie um anjo para acompanhá-lo de perto? Murmurou para si mesmo, mais alto o suficiente para que Thomas ouvisse. O padre manteve-se em silêncio, sua expressão sombria. Sabia que nem mesmo ele tinha todas as respostas para aquela pergunta. Rui, por sua vez, voltou a se agarrar ao pescoço de Thomas, ainda olhando para onde Anton havia ido. Emanuel finalmente recobrou a compostura e balançou a cabeça. Muito bem. Preparem o quarto provisório para eles, ordenou com voz firme antes de se afastar, carregando consigo a inquietação de ter presenciado algo que transcendia a compreensão humana. Enquanto caminhava pelos corredores frios do convento, uma única pergunta martelava em sua mente: será essa criança uma maldição ou uma peça crucial no plano divino?